Bem, nesse vídeo eu vou contar por que eu fiquei tanto tempo longe das redes sociais, por que eu tomei essa decisão e o que aconteceu comigo nesse período. 2024 foi um ano bem difícil para mim e para minha família. Eu fui para o Brasil depois de 5 anos para visitar minha família. Eu tenho um filhinho de 3 anos, ninguém conhecia ele ainda, exceto a minha mãe. Quando eu fui, ele tinha dois, na verdade, né? Isso tem um ano, agora que eu decidi falar sobre isso. E ele, minha família queria conhecê-lo, eu precisava de férias mesmo, já vinha de um período bem agitado. E eu decidi ir para o Brasil e fiquei por lá por 5 meses. Meu marido foi Natal e Ano Novo, e depois ele voltou por conta do trabalho e eu continuei no Brasil. E nesse período foram acontecendo várias coisas, né? Ali eu comecei a acessar alguns sentimentos, algumas questões que para mim já estavam resolvidas dentro de mim mesma. Eu percebi que não estavam. E nesse período eu comecei a fazer alguns exames, porque já tinha algum tempo que eu estava fora do Brasil, então eu tinha que fazer um check-up para saber como estava a minha saúde, e foi o que eu fiz. E eu viajei lá no Brasil, fiz alguns cursos, na verdade eu fui para isso também, para investir em alguns cursos, né, na minha área. E num determinado dia eu fui retirar um exame e esse exame deu um resultado bastante preocupante. E quando eu fui pesquisar o significado daquilo, né, daquele resultado. A partir daí eu comecei a buscar um médico especialista nessa área para investigar melhor aquilo. E esse processo durou um tempo, o que me deixou bem preocupada e me fez questionar várias coisas na minha vida, né? Eu pensei comigo, se eu tiver que lidar com isso agora, eu vou abandonar minha profissão, eu vou abandonar os meus sonhos, os meus projetos, e eu vou cuidar de mim, da minha saúde, e eu vou passar tempo com a minha família. Por que eu não fiz isso antes? E isso começou a gerar em mim muitas questões. Esse processo demorou um tempo, essas coisas de exames demoram um pouco, né, para serem feitas. E eram exames muito específicos, e eu vi a mão de Deus cuidando de mim em cada etapa. Desde a médica que eu encontrei, doutora Marcela, desde dos exames, consegui agendar os exames meio que em cima da hora, porque eu recebi esse diagnóstico, faltava um mês para eu voltar. E esse processo durou até a véspera da minha viagem para a Irlanda. E eu só recebi o diagnóstico na véspera da minha viagem para a Irlanda. Até aí, eu tava segurando bem o que eu tava pensando, o que eu tava imaginando, mas enfim. Quando eu recebi o exame, eu não consegui agendar com a médica porque, por conta do período ali, né, de resposta, eu perdi o time de agendar com ela, então teoricamente eu teria que ter uma consulta com ela depois, numa data posterior à minha viagem, né? Então teria que ser online. Mas eu queria vê-la, né? Porque ela foi tão querida comigo, me acalmou. Então eu queria abrir o exame com ela, definitivamente, né? E aí isso se deu, eu consegui meio que agendar, não agendar, mas consegui o endereço da onde ela estaria atendendo naquela ocasião. Eu fui até lá e para tentar um encaixe, e eu fiquei o dia inteiro ali. Entre eu conseguir um encaixe com ela e ser atendida por ela, eu fiquei quase 12 horas esperando ali, né? E isso foi me dando uma agitação por dentro, né? Então, assim, com toda a demora, um dia eu posso falar disso, desse processo com mais detalhes para vocês, se vocês quiserem.
Mas até eu ser atendida ali nos últimos minutos, eu tive uma crise de ansiedade, porque eu tava ali há 12 horas esperando para conversar com ela. E, enfim, ela me atendeu, eu consegui me acalmar, ela me ajudou bastante. E a gente reviu os exames e a resposta foi positiva. Embora eu precise fazer uma cirurgia, a resposta foi positiva, não era o que a gente estava imaginando, né? O que tinha dado a suspeita que tinha dado no exame anterior, mas ainda assim requer cuidados e uma cirurgia em breve. Mas todo esse processo, quando a gente tem filho, quem é mãe sabe, eu fui contornando a situação ali, porque eu tava de viagem marcada no dia seguinte. O meu filho já estava com saudade do pai, eu também estava com saudade do meu marido, e a gente estava ali num processo que eu tinha que administrar aquilo. Mas quando eu botei o pé no avião, eu estava exausta, assim, meu filho dormiu o voo inteiro, eu também, e na medida do possível ali acompanhando ele. E quando eu cheguei aqui e tentei voltar à minha rotina, que eu percebi o quanto esse processo tinha me abalado, mexido comigo de verdade. E eu comecei a notar que eu estava com alguns sintomas dessa ansiedade, daquilo que tinha acontecido ali no Brasil, né? Embora tivesse acontecido tantas coisas boas no Brasil, essa em específico me marcou. E eu comecei a me sentir mais fragilizada emocionalmente. E foi quando eu comecei a entender que Deus queria trabalhar algo em mim. Deus queria tratar algo comigo. E nesse processo, né, de me aproximar mesmo de Deus, não de somente de religiosidade ou somente para a igreja, mas de aprofundar o meu relacionamento com Deus. E eu percebi que Ele estava me chamando para ter um relacionamento de verdade com Ele. E eu percebi que algumas coisas da minha vida foram mudando, assim. Deus foi me escondendo. Deus foi me trazendo mais para perto dele. Então, ele foi tirando algumas coisas que eram prioridades para mim, que a minha saúde estava mais fragilizada. Eu não fui tendo tanta energia assim para trabalhar no mesmo ritmo que eu estava trabalhando antes. Consequentemente, eu fui perdendo clientes, porque como eu não estava atendendo, eu fui perdendo essas clientes. Então, isso afetou o meu financeiro também. Então, eu fui ficando mais dependente, de certa forma, do meu marido. E isso, além da saúde, começou a me incomodar e eu comecei a me questionar porque isso estava me incomodando. E Deus foi me constrangendo no sentido de eu me questionar sobre muitas coisas que eu acreditava sobre mim, né? E sobre Deus. E eu comecei a ter um acesso a muitos sentimentos, emoções que até então eu não tinha mexido nelas, né? E eu fui percebendo, quando Deus começa a trabalhar algo em nós, sobretudo no meu caso, eu fui compreendendo que o que eu entendia como sucesso era medido pelos padrões do mundo. E eu comecei a perceber que, para Deus, muitas coisas não seguem o padrão do mundo, daquilo que a maioria das pessoas acreditam. E Deus, ele não se preocupa se você quantos zeros tem na sua conta bancária, o quão reconhecido profissionalmente você é, se você tem uma casa legal, um carro legal. Não, Deus não se importa com isso. Deus olha o seu coração. E onde o seu coração está, onde as suas intenções estão. E Deus começou a mexer nessa área, né? Eu comecei a entender que o meu coração ele estava em coisas que não era Deus. As minhas intenções também. Tudo que você faz tem uma intenção, né? E as minhas
intenções também. E Deus não se preocupa com o número de seguidores que você tem no Instagram ou quão famoso você é, Ele quer conhecer o seu coração. E a partir do momento que Deus começou a me mostrar meu coração, eu comecei a entender que algumas coisas não faziam mais sentido para mim, sobretudo se eu tivesse que passar por aquela situação. Elas não fariam mais sentido, porque afinal eu ia dar prioridade àquilo que é prioridade, e eu não estava fazendo isso. Então, nesse processo, Deus foi me revelando muitas coisas sobre mim mesmo, sobre o meu coração. E quanto mais eu ia me aprofundando nisso, mais eu ia conhecendo a Deus e mais eu ia conhecendo o meu coração, como Deus o conhece. E eu percebi que o Senhor foi mexendo no alicerce de tudo. E eu gosto muito de fazer essa analogia. De repente você está andando na rua e você vê um prédio lindo, espelhado, bonito, e você se pergunta, como é que esse prédio apareceu aí? Que muitas vezes na correria, você passava ali por aquela obra, mas ela estava tampada com tapumes e você não viu que estava sendo feito ali todo o alicerce, né? A parte mais demorada, mais suja e mais escondida na construção de um prédio. E de repente, quando você se deu conta, aquele prédio estava sendo levantado ou até pronto ali, se você ficou um tempo sem passar por ali. E aí a gente se pergunta, nossa, como que fizeram esse prédio rápido? E na verdade isso não foi rápido, né? Existe um processo, existe um alicerce ali. E essa parte do alicerce, ela não, a gente não vê, porque eles cobrem, né, com tapume, muitas vezes eles colocam até uma lona ali parecida com como o projeto vai ficar no futuro. E a gente não vê aquilo, porque aquilo está sendo feito embaixo, no alicerce. E eu gosto de usar muito essa analogia para explicar o que aconteceu comigo, porque Deus me escondeu, Ele foi tirando tantas coisas assim, e eu fui sentindo, tirando as minhas preocupações também, e eu fui sentindo mais a necessidade de chegar perto de Deus, de estar com Ele, de estar perto dEle, de construir um relacionamento com Ele. E esse processo ele não foi bonito, não teve plateia, foi só eu e Deus no secreto. E esse processo ele tem muita sujeira, né? Deus, se você permite isso, Deus vai limpando tanta coisa, tantas feridas ali antigas que você tem, tantos traumas. Eu que trabalho com a imagem voltada para o comportamento também. Eu já entendi esse universo do comportamento humano, da PNL, mas o meu processo com Deus ele foi diferente. Eu comecei a entender alguns gatilhos que eu tinha, algumas questões que eu tinha que eu achava que estava resolvida e não estavam. E o Senhor foi me mostrando e eu fui me permitindo ser curada nesse processo. E quando eu digo que tudo começa pelo alicerce, é muito incrível isso, porque a partir do momento que eu me permiti ser curada mesmo, mexer nisso, porque muitas vezes a gente não quer mexer em algumas coisas, eu comecei a ver o processo de Deus na minha vida, eu comecei a ver que Ele estava mudando algumas coisas na minha forma de agir, na minha forma de pensar, sobretudo nas minhas prioridades. E eu fui vendo a vida e o que é ter sucesso, o que é ser feliz, de uma forma bem diferente da que eu via. E, de certa forma, eu ainda estou vivendo esse processo, eu posso trazer ele mais vezes aqui para vocês. Mas vivendo isso ainda, eu estou no momento que o Senhor tem me incomodado no sentido de compartilha isso com alguém. Possivelmente existem mulheres aí, eu não sei. Eu não tô fazendo isso da minha mente, porque talvez isso não faça tanto sentido para mim.
Mas, é como eu disse, Deus vê as coisas de forma muito diferente. Talvez faça sentido para ele, eu sei que faz sentido para ele, senão ele não pediria para compartilhar isso, porque eu sei que tem mulheres que às vezes estão assim, se perguntando, né? Se fazendo tantas questões como eu já me fazia naquela época, e às vezes até falando com Deus, mas muitas vezes elas não têm essas respostas porque elas não se permitem construir esse relacionamento com Ele. Porque muitas coisas você só vai acessar se você construir esse relacionamento com Ele. E muitas vezes Ele quer falar com você e você não consegue ouvir, você acha que é um silêncio ensurdecedor, você fala, mas você não ouve. Mas Ele não vai conseguir falar com você quando você estiver no meio do barulho. Quando você estiver rodeado por muitas pessoas, você não vai ouvi-lo. Se você estiver muito atarefado com a sua rotina, ou com a sua vida, ou com os seus projetos, você não vai ter um tempo para parar e conversar com ele e ouvir a voz dele, que é o que acontecia comigo. Então, o parar, né, precisou acontecer algo muito forte para que eu parasse e olhasse para mim e falasse: não, peraí, para onde eu tô indo? Para onde eu tô caminhando? E me permitir ser tratada por Deus, me permitir conhecê-lo. Porque muitas vezes a gente acha que conhece Deus, não como Ele nos conhece. A gente conhece Ele por várias perspectivas, por aquilo que a gente viveu na igreja, por aquilo que alguém contou, ou por aquilo que os nossos avós, as nossas avós, os nossos pais falaram sobre Deus. Crescer na igreja não significa que você conhece Deus intimamente, que você tem um relacionamento com Ele. Mas construir um relacionamento com Ele depende de você. E eu me permiti fazer isso. E eu tô vivendo pequenos começos. Pequenos começos. E o Senhor tem me dito: não despreze os pequenos começos. Pequenas coisas, apreciado pequenas coisas na minha rotina ordinária. Aquilo que eu imaginava que a vida extraordinária que eu achava que em algum momento ia acontecer, que em algum momento ia chegar, porque a gente fica muito baseado ali nas redes sociais, e é por isso que nesse processo o Senhor me pediu para sair das redes sociais, porque eu me comparava o tempo todo. Eu comecei a perceber que eu tinha a necessidade de afirmação, e a necessidade de afirmação ela está muito relacionada a uma fragilidade do nosso ego. Então, Deus não está preocupado com quantos seguidores você tem ou com quanto o algoritmo te posiciona nas redes sociais. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com o seu coração. E tirar essa carga pesada de mim foi tão bom, foi tão bom apreciar o ordinário, aqui a coisa simples da minha rotina que antes ali na correria eu não tinha tempo de apreciar. O sorriso do meu filho, passar mais tempo com ele, passar mais tempo com meu marido, investindo mais no meu relacionamento também com meu marido, com a minha casa, com meu filho. E isso foi tão bom. E perceber o quanto que Deus... Eu me permiti, né, ser questionada, ser contestada nas minhas verdades, nas minhas convicções. E foi lindo ver Deus tirando todas elas e me ensinando algo novo sobre Ele e sobre mim. Eu ainda continuo no processo. Chegando aqui na Irlanda, eu vi a mão de Deus cuidando de mim em cada detalhe. Eu consegui entrar no sistema de saúde aqui, o que é, para quem está aqui há muito tempo, para quem está aqui há pouco tempo, sabe como que é a saúde na Irlanda. Mas eu vi a mão de Deus assim cuidando de mim.
e eu já entrei no sistema aqui. Os processos demoram um pouco, mas eu já estou refazendo alguns exames. Nesse meio tempo eu eu precisei fazer uma cirurgia de emergência, né, de uma outra questão. Foi um baque, assim, pra minha família, no sentido, quando a gente tá bem num dia, de repente a gente tá no outro, numa mesa de cirurgia. Isso abalou um pouquinho a rotina da minha família, especialmente quem tem criança pequena, né? Para eles tudo é rotina, né? Eles têm uma vida mais tranquila quando eles têm uma rotina, e isso mexeu um pouco com a rotina da minha família. Então, final ali de 2024 foi um desafio maior nessa questão, né? Mas Deus cuidou de tudo, Deus cuidou de cada detalhe. Eu tô bem agora, graças a Deus. Tô voltando aos poucos à minha rotina, né? Aos meus atendimentos, e eu senti de compartilhar isso com vocês. Deus tá me incomodando já tem algumas semanas, e eu senti de compartilhar isso. Talvez faça sentido para alguém, talvez não faça. Tudo bem. E esse é o primeiro vídeo. Eu espero que, de certa forma, Deus tenha falado com vocês, durante essa nossa conversa. Vou tentar mostrar um pouquinho aqui da minha rotina agora, tentar mostrar um pouquinho do meu trabalho aqui também, quando possível. Mas por enquanto eu estou me permitindo viver o meu processo, e convido a vocês a viver um processo de relacionamento com Deus também, porque isso muda tudo. Realmente isso muda tudo. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.